E aí pessoal, beleza pessoal? Então vamos aqui agora ver um resumo aí de trigonometria que a gente estuda no nono ano, certo? No nono ano a gente estuda principalmente a trigonometria no triângulo retângulo. Então temos esse triângulo retângulo aqui, ó, o triângulo ABC, de lados A, B e C, ok? Por que ele se chama triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo que vale 90 graus. Que é esse ângulo aqui, ó, representado por esse símbolo aqui, um quadrado com um pontinho no meio. Certo? Reparem também o seguinte, reparem que se você pegar um retângulo e dividir ele exatamente no meio aqui, ó, passando pela sua diagonal, você vai formar dois triângulos retângulos. Daí que vem esse nome também, triângulo retângulo, ok? O triângulo retângulo ele é bastante utilizado em trigonometria, bastante estudado. Então, por ser bastante estudado, bastante utilizado, os seus lados têm nomes especiais. Esse lado aqui, ó, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, será chamado de hipotenusa, e os outros dois lados de cateto. Então temos aqui esse cateto e aqui esse cateto, ok? Essencialmente, em um triângulo retângulo, a gente estuda o seguinte, a gente estuda o teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas, sendo cosseno e tangente. O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que em um triângulo retângulo, o valor de sua hipotenusa ao quadrado será exatamente igual à soma dos quadrados catetos. Transcrevendo aqui, ó, teremos o que para o nosso problema? Para o nosso triângulo aqui, ó, teremos que aqui nesse caso, a ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? Que é justamente o que diz o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que aqui no caso vale a, é igual à soma dos quadrados catetos. Os catetos aqui são b e c. Então, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ok? E também vemos o seguinte aqui, ó, as relações trigonométricas nesse triângulo retângulo, que é o seno, cosseno e tangente. Vamos pegar como referência aqui, ó, o ângulo θ. Então o seno desse ângulo θ aqui, ó, será o seguinte, será o cateto oposto a ele, o lado que está oposto ao ângulo θ, que nesse caso aqui, ó, tem medida b, certo? Sobre a hipotenusa, que nesse caso aqui tem medida a. Então seno de θ nesse triângulo aqui será o quê? Será b sobre a. Ok? E o cosseno de θ é o seguinte, cosseno de θ é o cateto adjacente ao ângulo θ, ou seja, o cateto que está ao lado do ângulo θ, adjacente significa que está junto, certo? Então, o cateto que está junto ao ângulo θ, nesse caso aqui vale c, sobre a hipotenusa que vale a. Então, cosseno de θ aqui será o quê? Será c sobre a. Ok? E vemos também a tangente de θ. A tangente de θ é o seguinte, é o cateto oposto ao ângulo θ sobre o cateto adjacente. No caso aqui, ó, cateto oposto tem medida b, cateto adjacente tem medida c. Então, tangente de θ aqui será o quê? Será b sobre c. Reparem também o seguinte, repare que a tangente é justamente a divisão do seno sobre o cosseno. Se você pegar e dividir aqui, ó, b sobre a, dividido por c sobre a, você vai encontrar exatamente b sobre c. Ok? Então vamos continuar aqui, ó. Que tipo de problemas a gente encontra quando a gente está trabalhando com triângulo retângulo? A gente encontra o seguinte aí, ó. Problemas envolvendo o teorema de Pitágoras e problemas envolvendo as relações trigonométricas. Quando for problemas envolvendo o teorema de Pitágoras, você vai ter o seguinte, você vai ter um triângulo, certo, do problema, e ele vai te dar dois lados, para você encontrar o terceiro. Nesse caso aqui, ó, certo? Temos aqui a altura do prédio que vale 15 metros, do pé da escada até o pé do prédio vale 8 metros, e a escada que a gente quer encontrar vale x. Então aqui nesse caso você tem que identificar quem é a hipotenusa aqui desse triângulo, certo? Como é que a gente vai identificar isso aqui, ó? Olha só, se você traçar essas duas retas aqui, ó, que são retas perpendiculares, duas retas perpendiculares, o ponto em que elas se cruzam, formam um ângulo aqui de 90 graus. Então a gente já sabe que o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que nesse caso aqui, ó, o lado da escada aqui, ó, que vale x, é a hipotenusa. Então o x é a hipotenusa, certo? E sabemos que um teorema de Pitágoras, a gente usa o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Então aqui teremos o seguinte, teremos que x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado, certo? Efetuando isso aqui, ó, teremos o quê? X ao quadrado é igual a 64, que é igual a 8 ao quadrado, mais 225, certo? Quanto é que dá 225 mais 64? 4 mais esse 5 aqui do final aqui, ó, vai dar 9.
20 mais os 60 dá 80. Então esse aqui vai ficar 289, ou seja, x ao quadrado igual a 289, ou seja, x igual a raiz quadrada de 289. Qual é o número que ao quadrado dá 289? É exatamente igual a 17, certo? Então x igual a 17 aqui do nosso problema, ou seja, o comprimento da escada vale 17 metros. Que tipo de problemas a gente vê mais também aí quando a gente está trabalhando com triângulo retângulo? A gente vê problemas envolvendo as relações trigonométricas, para você encontrar o seno, cosseno e a tangente. Nesse caso aqui, ó, temos esse triângulo retângulo, porque eu sei que ele é um triângulo retângulo. Porque repare, a gente tem esse símbolo aqui, ó. Tem esse símbolo, significa que isso aqui é um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, a gente já sabe também que o lado oposto a ele é a hipotenusa do triângulo. Então, 20 aqui, ó, será a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ok? Então, vamos nos lembrar aqui do seno, cosseno e tangente. Seno do x vai valer o quê? Cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de x, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto aqui ao ângulo x? Cateto oposto é o lado que está oposto ao ângulo x, que vale quanto aqui? 16. Hipotenusa vale 20, certo? Que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, teremos que seno de x é igual a quanto? É igual a 16 sobre 20. 16 e 20, ambos os números dá para a gente dividir por 4. 16 dividido por 4 vai ficar 4, e 20 dividido por 4 vai ficar 5. Então, seno de x igual a 4 quintos, certo? E o cosseno de x? Cateto adjacente, ou seja, o cateto que está ao lado do ângulo x, que nesse caso aqui, ó, vale 12, certo? Sobre a hipotenusa, que vale 20. Então, cosseno de x igual a quanto? 12 sobre 20. 12 e 20 dá para a gente simplificar por 4. Dividindo 12 por 4 vai ficar 3, e 20 por 4 fica 5. Então, cosseno de x igual a 3 quintos, certo? E a tangente? Tangente é o cateto oposto ao ângulo x aqui, certo? Que vale 16, sobre o cateto adjacente, que vale 12. Então, tangente de x igual a 16 sobre 12. 16 e 12 dá para a gente simplificar por 4. 16 por 4 vai ficar 4, e 12 dividido por 4 vai ficar quanto? Vai ficar 3. Então, tangente de x igual a quanto? 4 terços, certo? E que tipo de problema também a gente encontra? A gente encontra problemas parecidos com esse aqui, ó. Você tem um ângulo, um lado, está pedindo o outro lado, certo? Nesse caso aqui, ó. Encontre a altura do prédio abaixo. Quando você tem problemas desse tipo aqui, ó, o que é que você tem que fazer? Você tem que sempre se perguntar o seguinte: o que é que eu tenho e o que é que eu quero encontrar? Nesse caso aqui, repare. Eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho aqui esse ângulo de 60 graus, ok, beleza. E tenho esse lado aqui, ó, que vale 50 metros, que está sendo o lado adjacente ao ângulo de 60 graus, ou seja, cateto adjacente. Eu tenho um cateto adjacente e quero encontrar o quê? Quero encontrar o cateto oposto, ou seja, o lado, a medida do lado oposto ao ângulo de 60 graus aqui. Então, eu tenho o cateto adjacente e quero encontrar o cateto oposto. Quem é que usa cateto adjacente e cateto oposto? Quem é? É a tangente. Então, eu vou usar nesse caso aqui o quê? Tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas qual é a tangente de 60 graus? O problema aqui não falou, eu também não sei. Os ângulos 30, 45 e 60 graus são ângulos notáveis. Então, sendo cosseno e tangente desses ângulos, você tem que saber de cabeça, ou pelo menos você tem que saber como é que se constrói aquela tabela lá, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que se constrói a tabela daqui a pouco. Alguns problemas te dão o seno, cosseno e tangente desses ângulos, dos ângulos notáveis. Outros problemas não te dão, então você tem que saber de cabeça, certo? A tangente de 60 vale o seguinte, vale raiz de 3. Então, colocando aqui, teremos o seguinte aqui, ó. Teremos que raiz de 3, que é a tangente de 60, é igual a cateto oposto, que nesse caso aqui vale x, sobre o cateto adjacente, que vale 50. Multiplicando cruzado aqui, ó, teremos o quê? Teremos que x igual a 50 vezes a raiz de 3, certo? Fazendo essas contas aí, ó, em uma calculadora, você vai encontrar o seguinte aqui, ó. Você vai encontrar que x é aproximadamente igual a 86,6 metros. Então, essa é a altura aqui do prédio, certo?
Vejamos agora como é que a gente constrói a tabela, então, dos ângulos notáveis. Olha só. Construa uma tabela da seguinte forma aí, parecida com essa. Aí aqui você vai colocar seno, cosseno e tangente, certo? E aqui na primeira coluna você vai colocar o seguinte, 30 graus, na segunda 45 e na terceira 60 graus. E agora? Agora fica fácil, olha só. Na primeira linha você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai colocar 1, 2, 3, pronto. E aqui na segunda linha você vai fazer agora o inverso, 3, 2, 1. E agora? Agora você vai fazer o seguinte aqui, ó. Na primeira linha aqui, ó, você vai colocar um traço em todo mundo e dividir todo mundo por 2. E na segunda linha a mesma coisa. Colocar um traço em todo mundo e dividir todo mundo por 2. E agora? Agora você vai fazer o seguinte aqui, ó. Vai pegar aqui, ó. Na coluna do 45 graus, certo? Aqui em cima do 2, você vai colocar uma raiz. E aqui também em cima do 3 aqui, ó, você vai colocar uma raiz. Certo? E como essa linha aqui é exatamente o inverso da primeira aqui, ó, de trás para frente, você vai fazer a mesma coisa. Colocar a raiz aqui em cima do 3 e a raiz aqui em cima do 2. Pronto. Já está quase construída a nossa tabela. Agora você tem que se lembrar o seguinte que eu já te falei, que a tangente é justamente a divisão do seno sobre o cosseno. Então quando você pega aqui, ó, divide 1 sobre 2, certo? Dividido por raiz de 3 sobre 2, você vai encontrar exatamente o seguinte aí, ó. Exatamente a raiz de 3 sobre 3. Você pode até fazer essa divisão para treinar aí, ok? E aqui? Aqui dividido a raiz de 2 sobre 2 sobre a raiz de 2 sobre 2, quando você faz essa divisão, você está dividindo um número por ele mesmo. Um número dividido por ele mesmo dá o quê? Dá 1. Né? Então, tangente de 45 será o quê? Será 1. E agora, quando você divide aqui, ó, a raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2, você vai encontrar exatamente a raiz de 3. Então está aí construída a nossa tabela dos ângulos notáveis, certo? Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários.